Bom dia, Café com Clever, como prometido, a edição especial do podcast com o senador Girão. Já já está conosco aqui, jornalista Luciano Clever, no comando do Café com Clever. A partir de agora, Café com Clever. Apresentação do jornalista Luciano Clever. Jornalismo com inteligência e independência. Café com Clever. Para começar bem o dia, Café com Clever. Na sua companhia. Café com Clever. Muito bem, hoje está conosco essa figura simpática, competente. Vocês já estão acostumados, testemunho do que eu falo dele aqui no programa, e hoje nós conseguimos, depois de muito tentar, nós conseguimos que viesse até ao Café com Clever o senador Eduardo Girão. Como vai? Seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Uma honra estar aqui com você, Luciano. Você é uma referência nossa aqui do nosso jornalismo. Fico muito feliz aí. Acompanho de vez em quando, né? E o cafezinho tá bom. Café com Clever. Satisfação, pessoal aí. Tudo de bom. Bom, eu fiquei muito empolgado. O senhor é um homem de direita, né? Não tem dúvida. Hoje eu também sou, já fui da esquerda. E o principal motivo que eu estava na esquerda era a liberdade de expressão. Eu sou um libertário, assim, meus amigos, Luciano, mas até assim, olha, é a liberdade de expressão. Só existe o direito à liberdade de expressão para você dizer as coisas ruins. Porque se for para dizer eu te amo, não precisa de uma lei para garantir. Ela é tão forte que é a primeira emenda dos Estados Unidos. Verdade. E eu estou hoje na direita e vejo que eu não mudei. A esquerda mudou. Era sempre uma bandeira da esquerda a liberdade de expressão. E hoje eu vejo a esquerda que censura, a esquerda que quer calar o adversário. E eu vejo que o senhor é também, já disse isso no programa, vou repetir, um apóstolo da liberdade de expressão no Senado, pelo que eu tenho acostumado, e vejo agora o senhor vítima disso, de as pessoas não querem, os adversários não querem ouvir a sua voz. O que é que eles temem tanto? Pois é, Luciano, essa é a pergunta que a gente faz, né? O fortalezense foi desrespeitado. Inclusive agora, recentemente, num debate que nós tivemos aqui em Fortaleza, onde eu estava participando no primeiro bloco e eles conseguiram eliminar lá e me tiraram do debate. É estranho, acabou tendo o efeito inverso. Eu acredito que o desrespeito não é a mim. Eu sou apenas um instrumento imperfeito, limitado, mas que faço o meu melhor para levar para as pessoas a verdade, levar para os meus conterrâneos as informações que incomodam os poderosos, né? E trago propostas. Então os caras não querem largar o osso, eles querem continuar no poder pelo poder. Como a gente faz uma política diferente, que respeita o dinheiro de quem paga imposto, eles se incomodam quando eu digo, por exemplo, que só o governo Camilo é humano e Sarto, essa oligarquiazinha que mandava no estado do Ceará, porque quem manda hoje é o crime organizado, né? Eles gastaram 2 B de bola aí de índio, 2 bilhões de reais do dinheiro do cearense, com propaganda e publicidade para dizer que está tudo sob controle, está tudo maravilhoso, na saúde, na segurança, geração de emprego. Mentira desses caras. E a gente mostra isso e isso não tem ressonância na grande imprensa, com raríssimas exceções. Aqui o Ceará, a ditadura que existe aqui é da cooptação. É a mais avançada ditadura que nós temos no Brasil, que é a nossa, infelizmente, do Estado libertário, como você falou, né? Do Estado que teve dragão do mar para não deixar os navios negreiros aportarem aqui. Não é à toa que nós fomos o primeiro Estado da Federação a libertar os escravos 4 anos antes da Lei Áurea. É o Estado diferenciado, o nosso povo não aceita imposição de cima para baixo. Então, se esses caras estão pensando que fazendo esse tipo de coisa, eles vão deixar o cearense de cabeça baixa, né, aceitando isso, vão não. E nós estamos aqui para enfrentar, para denunciar, e foi interessante porque logo depois do que aconteceu isso, eu continuei, né? Eu sou candidato a prefeito de Fortaleza,
E continuei visitando as feiras, Rapaz, o povo... É coisa de Deus isso. O povo percebeu, né? E disse, mas por que estão querendo calar o senhor? Aí eu começo a conversar, rapaz, porque eu falei, foi a patotinha do PT, né? Patota do PT com Solidariedade, PSOL. Vamos explicar isso daqui. Só um pequeno histórico. Os veículos fazem costumeiramente os debates durante as eleições. Muito bem, o Jornal Povo chamou um debate e deixou o senador de fora. Nenhum veículo é obrigado a fazer debate, mas ao fazer tem que obedecer apenas 2 regrinhas. É obrigado a incluir qualquer dos candidatos cujo partido tenha 5 representantes no Congresso. Os outros é de convite facultativo. Pode chamar ou não pode chamar. O Jornal Povo chamou só os que eles eram obrigados. O Jornal Povo, que se diz democrático, né, que se diz o da pluralidade das ideias, deixou de fora um senador, a voz mais alta, gostem ou não do senador Girão, é a voz que mais se alteia dos senadores do Ceará. Ninguém ecoa tanto a sua voz no Brasil inteiro como o senador. E aí na sua terra tentam lhe calar. Houve um outro debate na TV Verdes Mares. Lá, outro critério. Ele tem que botar o que de lei é obrigatório. Mas disse, não, nós vamos chamar os outros só daqueles que não tenha 10% nas pesquisas. Só para lembrar que a Marina Helena, sua, né, Sim, é do mesmo partido, o Novo, e é chamada em todos os debates. Houve no primeiro uma tentativa de cesseá-la, depois todos chamam. E aí os veículos de comunicação aqui estão deixando de fora o senador. E aí, alvíceras, né, como diz os antigos, se coisa boa que eu vi, quando a TV Otimista, chamou o debate e convidou os senadores. Ah, que bom! Quando vai ter o debate, os concorrentes são chamados para acordar as regras, como vai ser o direito de resposta, como vai ser a dinâmica, né, para ficar sabendo e todos acordam ali. E principalmente nesse tempo de cadeiradas, os acordos são mais frequentes. Muito bem. O senador é chamado e na hora da reunião, os partidos... Aí o senhor vai dizer quais foram? O PT... Foi o PT que puxou a patota, né? O PT disse, olha, vamos ter que tirar aqui porque ele não tem o acordo de todos aqui para estar... Isso, obviamente, o senhor não estava presente. Não, estava a nossa equipe, estava a nossa equipe. Aí o PT puxou e disse, ó, nós não concordamos e tem que ter 2/3. O capitão Wagner, o André Fernandes e o Sarto disseram, não tem problema, democrático, achei bacana, até agradeci eles. O PT, o PSOL e o Solidariedade, que são esses 2 partidos, são satélites. Consórcio. E o Solidariedade entrou no jogo só para fazer esse tipo de coisa, ele estava fora, né? Ele apoia o governador humano aqui, todo mundo sabe, e entrou no jogo para fazer isso. Aí o PT puxou, e ficou o quê? Meio a meio. 50% a 50%. A gente precisava ter 2/3. Só que um detalhe, me perdoe, um detalhe. Nesse acordar de regras, não está dizer quem participa e quem não participa. Porque a lei é só uma, e tem mais esse lá, que diz, depois de convidado, não pode desconvidar. Então não cabia nem ao PT, nem ao Solidariedade, nem ao PSOL, e muito menos à TV dizer... Não queremos mais o senhor, não. É uma descortesia enorme. E um autoritarismo do PT, segundo as suas palavras, que foi quem puxou, e também os seus puxadinhos, né? Um puxou e outro os puxadinhos. Mas só lembrar que o Jorge disse no debate, né? Eu não falo mal do Evandro porque o Camilo pediu para não falar. Entregou, né? Eu achei aquilo ali ridículo. Pois bem, aí no meio, participa do primeiro bloco. E eu disse no programa aqui, vocês viram, o senador foi 2 vezes violentado. Porque nem sequer a mise-en-scène, né, que diz, olha, o senhor sai, e o cara, não, o senhor tem que sair agora. No intervalo, para não chamar muita atenção. Para não chamar atenção, mas chamou que a cadeira ficou lá. Ficou. Então como é que foi a sua sensação nesse momento? Não, a minha sensação, a gente sabe do jogo bruto que existe, né? Então a gente sabe que essa turma aí... E você lembrando aí a questão... Começou tudo com o Jornal Povo. O Jornal Povo que pô, tem uma história, Demócrito,
né? Eles se arvoram, os defensores da liberdade. Demócrito vivo certamente não teria nada, teria de jeito nenhum. Inclusive eu fiz uma nota oficial, né? E repercutiu muito fora do Ceará. Até o doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas desse país, lá em São Paulo, fez uma live exclusiva sobre a questão da minha exclusão do debate do povo. Ele conhece a história do jornal O Povo. E o que eu achei interessante, depois foi o comentaristas lá dizendo, rapaz, mas o Pablo Marçal é chamado para os debates porque tem relevância e tal. E, pô, o senador da República, eu sei que cargo, olha, eu tenho muita consciência disso, eu não sou ligado nessa coisa de vaidade, de ego. Não, mas o jornalismo dois critérios do jornalismo, é relevância. Aí você dizer que um senador, a voz de um senador cearense não tem relevância... Você sabe por quê? Porque eu estou no Congresso Nacional desde 2019, nunca faltei, 100% de presença. Sou o senador que de 2021 para cá, o que mais usou a tribuna, o que mais denunciou, né? E aí eu estou lá discutindo empréstimo para Fortaleza, aprovando empréstimo, resolvendo, e eu não sou... não posso discutir soluções num debate eleitoral com outros candidatos. Não entra na cabeça de ninguém. No mínimo, mesmo que não concordem com as suas ideias, né, e seus discursos. Faz parte da democracia. É controverso. É controverso. Se o senhor não fala e fica calado e não tem. Mas a relevância já é no controverso. No falar diferente. Mas a máscara, viu, Luciano? O que eu acho interessante disso tudo, e eu me vejo realmente, quem foi violentado. Não fui eu sou um candidato que passa o tempo, daqui a pouco termina a eleição. Quem foi violentado foi o meu conterrâneo. Foi o povo de Fortaleza. Isso é para acordar as pessoas. E é interessante, na feira, nas praças, nos mercados, eles acordaram. Eles chegaram e disseram, rapaz, é um absurdo, o que é que estão querendo? Aí eu começo a dizer, porque o PT vota a favor do DPVAT, não quer que você saiba. O PT vota contra o fim das saidinhas de presos, né? E não quer que você saiba. Tudo isso aqui, eu voto contra o PT. Eu voto a favor do povo. Eu voto contra imposto. Eu voto a favor para acabar com saidinha. Eu voto contra, por exemplo, a taxa das blusinhas, que o PT botou goela abaixo do povo brasileiro. Então, eles ficam apavorados. E aqui no estado do Ceará, teve a história que todo mundo sabe, né, da CPI do narcotráfico, o Evandro Leitão, que é o ponta de lança dessa ditadura aí, candidato do PT, ele não levou à frente. Isso aí é uma coisa assim surreal, não é? Porque o povo cearense está sendo humilhado, né, pelas facções criminosas, né, o direito de ir e vir. Você pegar ruas aqui em Fortaleza, nossa vocação é turismo. Eu tive uma reunião com o pessoal da Abrazel essa semana, que eles disseram, olha, eu tenho que fechar meu bar, meu restaurante, que é o que gera mais emprego. Eu tenho que... comecei a fechar, era 1 da manhã, da meia-noite, 11, estou começando a fechar 10. Porque os meus funcionários não conseguem chegar mais em casa, porque a facção dá o toque de recolher. Cara, isso está atrapalhando o turismo, está atrapalhando o emprego de uma cidade com vocação. E o Evandro Leitão não assina, ele não botou para frente como líder do governo petista justificou, uma CPI. Tinha medo, tinha família, né? Aí eu te digo, Luciano, aí eu digo para você que está nos assistindo, um parlamentar que ganha um salário alto, salário é alto, tem uma estrutura toda de assessor, de segurança e tal. Se o cara que líder foi do governo tem muito mais. Líder do governo tem muito mais e muito mais poder para fazer o que quer. O cara não leva à frente e vem com um discurso covarde desse. Ah, não, mas eu tenho minha família, meu neto, meu... Cara, tu foi eleito para defender a sociedade. Então renuncia, cai fora, né? E aí vem querer ser prefeito de Fortaleza. Então, as máscaras, se tem uma coisa positiva disso tudo, é porque a máscara caiu. A turma tá vendo que nós não temos democracia aqui. Nós temos um grupinho, né, de gente mal intencionada, que só quer o poder pelo poder, que está querendo calar quem pensa diferente. E o cearense não é assim. A história, a alma do cearense não é assim. Mais que o cearense, o fortalezense tem essa história libertária e de dar um retorno, né? O senhor acredita que depois de ter o Jornal O Povo, ter o Diário do Nordeste, agora do Otimista,
O senhor está otimista que pode ter uma virada nessas eleições? Eu tô, porque eu não estaria aqui com você agora, Luciano, enquanto senador da República, se dependesse de pesquisa, por exemplo. Né? Então qual é o argumento dele? Não, irrelevante a pesquisa. Mas por que não deixa eu falar? Por que quer me sufocar ali? Porque se o fortalezense souber que eu sou candidato, eles sabem que a gente tem chance. Porque nós temos folha de serviço prestado. Eu tenho a minha vida inteira de geração de milhares de emprego, da questão de fundando e ajudando ONGs que ajudam desde crianças até idosos, passando pelo apoio à maternidade ameaçada, produção de filmes. Ninguém faz nada sozinho, com um time, sempre. Nós já fizemos mais de 20 produções de Fortaleza para o mundo. Filme do Chico Xavier, do Dr. Bezerra de Menezes, o Ariaquê, lá em Quixadá e Quixeramobim, vários projetos. A Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, o maior evento beneficente do estado do Ceará, né? Já tem há mais de 20 anos. Então, o Fortaleza... Aqui na pauta o senhor já adiantou, né? Fortaleza Esporte Clube, que é meu amigo de infância, né? Eu tive a oportunidade de estar à frente do clube no momento que ninguém queria o Fortaleza. Ninguém queria. Eu queria, assim, só porque eu guardei uma deixa que o senhor disse, né? Primeiro, assim, por que querem calar? Porque a impressão que me dá é que eles querem dominar a narrativa, que o PT é um partido legal e tal, e o Evandro Leitão já tem um latifundiário do horário eleitoral. Sim. Se você juntar todo o horário de todos os outros candidatos, o Evandro ainda é mais um pouquinho. Em contrapartida, o senhor tem zero de tempo de TV, não tem tempo de TV, de rádio. não tem tempo de rádio, e mesmo assim não querem que o cara fale no debate. Porque se o debate fosse uma coisa que todo mundo visse, não é, só algumas pessoas veem e depois tiram. Nem todos Foi tiro veem, no pé. né? Eles deram um tiro no pé. Porque eu nunca dei tanta entrevista depois desse negócio. O senhor, pois chamou atenção. Porque você não combate o mal dessa forma. Eu vi uma vez com o Capitão Wagner. Sim. No início dele, assim que ele chega à Assembleia, eu vejo uma ação forte do grupo, que ainda hoje domina o Ceará, de tentar massacrar. Que grupo que domina o Ceará? Que grupo? Esse que está aí no governo do Estado. Eles pensam que dominam, porque quem está dominando hoje, graças à fraqueza deles, a essa politicagem deles, é o crime organizado. Vou já chegar a isso daí, certo? Aí eles tentavam massacrar e o capitão cresceu. Então, Cresceu. Pode ser um tiro no pé. Tentam massacrar, tentam Deixa calar. eu te falar uma coisa que você me lembrou agora, que eu nunca falei na imprensa cearense. Você sabe qual é a primeira Atenção, break news. Você sabe qual é a primeira lembrança que eu tenho na minha vida da política? Eu pequenininho com meu pai, lá no Paulo Sarazate. Meu pai estava apoiando o Paes de Andrade, a prefeitura de Fortaleza. Olha que loucura. E eu lá com ele, aquela coisa, e entrei no Paulo Sarazate, e eu vi o Paes de Andrade, na apuração dos votos, chegando os votos e tal. Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá. Cara, a vida dá volta. E eu vi o Paes de Andrade dando entrevista como eleito. Os microfones e tal. Porque chegaram os votos primeiro ali. Eu fiz campanha pela Maria Luiz Neto. Olha, pois eu vou te contar uma coisa que tu vai gostar. Eu vou te contar uma coisa que tu vai gostar. Eu tava ali. E aí, o papai feliz, né, que tava apoiando e tal, e eu olhando ali aquela movimentação, as cédulas, né, o pessoal contando, e tava chegando só os votos ali da aldeota, tava ali, não era mais próximo, cara. Cara, a gente vai pra casa. Isso era tarde, noite. Quando a gente vai pra Paes casa, eleito, né? Tava eleito, Paes eleito, a mídia dando como eleito. Quando a gente volta de manhã, naquela época as informações era rádio, né? Não tinha negócio de... O clima tava diferente dentro do estado, dentro do Paulo Sarazate. Todo mundo... Cadê o Paes? Não, o cara tá numa salinha, não tá querendo receber ninguém. O que tá acontecendo? Tava chegando os votos da periferia. Ô Luciano, eu vou te falar, me arrepio quando eu falo isso. O papai triste... E alguma coisa dentro de mim tava assim, porra, foi a soberba, sabe? E quando eu saio do Paulo Sarazate, papai já indo pra casa, triste, quando eu saio e vejo aquela multidão lá fora, gritando Maria, Maria, aquela Maria, rapaz, ali eu me emocionei, confesso pra você. Porque ali foi a virada do povo. Foi a primeira capital, Fortaleza é tão especial, nossa terra, foi a primeira capital que o PT assumiu o poder.
Né? Foi a partir daqui. Foi um momento Primeira ali, mulher. Já primeira mulher. É muito simbólica essa terra Contra aqui. dois poderosas, Contra né? dois Lúcia poderosos. Alcântara e Paz de Você que Andrade. conhece política mais do que eu, teve coisas incríveis aqui. O Ciro Gomes naquela eleição. Panelada, né? Quase que perde. Não, aquela eleição, rapaz, que foi pau a pau ali do Ciro com o apresentador, o jornalista. Panelada, é o Panelada. Edson Silva. Edson Silva, panelada, exatamente. Porque fizeram uma Edson brincadeira Silva. lá, aí ele foi com uma panelada pra dizer que ele era o cara da panelada. Foi. Quase quase Rapaz, perde. ali apertado. Fortaleza tem umas viradas. Tu lembra da história agora 2012, do Heitor? Do Heitor Sim, Ferrer? sim. Rapaz, por causa. Ele quase vai pro segundo turno com 30 pessoas junto dele, sem estrutura nenhuma. Então, Fortaleza. Eu fazia a campanha do Roberto Cláudio, sou um profissional. Né? É claro. Mas é Fazia interessante. o rádio dele. E via como era, a gente sentia isso dentro da campanha, né? Peninha também estava lá na campanha com a gente. O voto em Fortaleza é a questão da opinião. Ainda hoje dizem que o Heitor foi o negócio das pesquisas ali, Diz que prejudicaram o foi. Heitor. Prejudicaram o Heitor. Como Prejudicaram prejudicaram o Capitão Wagner, muitas vezes. Eu fui coordenador da campanha do Capitão Wagner. Na última, que ele quase ganha, eu estava coordenando a campanha dele para a prefeitura. E por 2% a gente não leva. E eu digo uma coisa para você. E lembra, já que você está lembrando, a Maria não tinha dinheiro, né? Era só o PT não tinha o poder Tinha. na época. O Paes era o poderoso Era, do MDB. era. O Lúcio Alcântara era outro tão poderoso. E a Maria veio. Eu estava com a Maria e tinha uns amigos que era PCdoB, que o PCdoB estava. Foi uma vitória apoiando bonita, o pai. vamos combinar. Foi lindo, eu estava lá. Eu me lembro que eu tomei umas nesse dia. E eu me lembro de uma conjuntivite que eu usava lente, daquelas lentes que você não podia dormir. Aí eu tomei umas e dormi. Puxa, passei uma semana de conjuntivite, mas era a ressaca da vitória da Maria. Foi linda. Lavou a alma. Fortaleza tem essas lindezas, né? Tem. De dizer para os poderosos, olha, não é assim que se esfola um bode, né? Não é bem assim. A própria Luiziane, na história que o próprio partido, o PT, não queria que ela fosse candidata quando a vitória dela. Bem lembrado. Ela foi para Eu cima. estava no Diário do Nordeste e, assim, você está trazendo para o lado pessoal, eu estava lá, ela sai no debate, estava com 3%, eu digo, tô com você. E eu tive também a felicidade de fazer a manchete, fechava o jornal, de falar da vitória da guerreira. A loura guerreira lutou contra o PT, tinha um movimento escroto, me perdoe a palavra, né? De gente do PT dizendo, sou PT, voto em Inácio. O Zé Disseu veio aqui e Fortaleza, mais uma vez, a capital cearense, a linda capital, disse, não é assim. Não é assim, não é com o tacão do poder. Então, é por isso que eu acho que pode estar havendo também uma onda. Pena que a Maria ainda tinha tempo, a Loura tinha tempo, o senhor não tem tempo nenhum, querem acabar. Mas o senhor falou assim, quem domina hoje as facções. E nós estamos vendo agora nas campanhas, não só em Fortaleza, Caucaia também muito forte, Sobral já se sabe notícia, outros cantos que estão dominando as eleições. Tipo assim, aqui não entra o candidato. Aqui o candidato não pode saber. Eu não sei se é simplesmente pelo pedágio que querem receber ou não, nós queremos eleger os nossos. E lembra que Ciro Gomes disse que já tem gente da facção no Legislativo cearense. Isso foi o Ciro Gomes. Aliás, o Ciro Gomes disse outra. Que corrobora com o que você diz. O Camilo, o Elmano, os dois, Camilo principalmente, comprou a mídia. Eu digo isso com vergonha, porque ninguém fala. O que é que o Ciro disse? Uma coisa de uma gravidade que o oficial da Polícia Militar, lá chamado para servir ao Camilo, no gabinete dele, foi preso lá em Santa Catarina, continua preso, era o cara da logística do PCC aqui no Ceará. Isso você não vê, o Ciro disse isso. Não, você né? não. Rapaz, o Ciro falou coisas, inclusive nacionalmente. É um cara que tem uma história. Você pode discordar dele, você pode ter restrições, Era mas brilhante, na verdade, ele né? tem história, é eloquente, ele, poxa, foi prefeito de Fortaleza, foi governador, deputado, presidenciável. Ele falou que não tem um contrato no estado do Ceará sem propina, cara. Isso é grave, você não viu reverberar, isso é escândalo de manchete, isso é coisa que tem que estar o Ministério Público chamando as papas.
A ditadura que nós temos aqui é da cooptação. Você precisa entender isso. Você entendendo isso, já é o primeiro passo para a libertação, porque Fortaleza está escravizada. Nós estamos vendo um povo escravizado. Rapaz, você ter pessoas passando meses, anos, para conseguir uma consulta, que precisa se humilhar para um vereador para reduzir meses, isso está errado. Está tudo errado. Essa turma está destruindo a nossa cidade, né, com toque de recolher. O crime organizado que você falou já tomou as areninhas. Rapaz, você sabia que tem 52 areninhas? 52 bairros de Fortaleza que não tem sequer areninha? Que é uma política boa. A gente tem que reconhecer, o Roberto Cláudio fez e iniciou esse processo e é uma concepção interessante. O jovem começa a ter o pertencimento, a ver outros caminhos que não seja da droga. Mas o crime organizado já tomou boa parte delas. Né? Diz quem é que joga, quem é que não joga. Estou te falando, o comércio já está fechando cada vez mais cedo porque não pode. Outra coisa, UPA. Posto de saúde, a pessoa que mora num bairro, o funcionário, se ele precisar cruzar porque aqui está lotado, ele não pode ir para o outro, porque o outro, que a facção é que diz, que é um poder paralelo que chega. Ou o cidadão de bem dessa terra toma conta do seu destino, ou a gente vai se perder com relação. Então o momento chave da cidade é esse. Você já imaginou o PT com o governo federal, Lula, irresponsável, perdulário, torrando dinheiro, viajando, com vingança o tempo todo nos olhos, né, nas ações, junto com o Supremo Tribunal Federal, alinhado político e ideologicamente, tá todo mundo vendo isso. Aí você pega, o Mano, advogado do MST, né, que some, que tá fazendo um péssimo governo, sem comando, sem liderança, andando de jatinho para cima, para baixo, tenho denunciado isso. Você pega Evandro. Para com isso, rapaz. Todo mundo conhece quem é Evandro, eu conheço. Evandro, eu fui presidente do Fortaleza, ele foi presidente do Ceará, e ele sempre desdenhou de uma instituição como Fortaleza, né? Querendo mal, querendo destruir uma história. Ele nem falava o nome, porque ele tinha a intolerância é tão grande que ele não falava nem o nome do clube, e agora quer ser prefeito de Fortaleza. Então é um negócio que tem uma imagem, eu sei que você vai já chamar aí o próximo bloco, mas tem uma imagem que eu não esqueço, que eu estava com os meus filhos no Castelão, né? Lá na arquibancada, no jogo de 2012, que o Fortaleza jogou contra o Sampaio Corrêa, e ali a gente estava bem encaminhado a subida, né? A tão sonhada subida para a Série B. E aí o Fortaleza leva um gol no final do jogo, todo mundo sai decepcionado. Quando chega à noite em casa, né, eu sou daqueles que quando o Fortaleza perde eu não quero comer, eu passo uns diazinhos meio assim. Mas quando estava em casa, quando chega as mensagens de WhatsApp mostrando o Evandro Leitão com o Arlindo Maracanã, o cara que fez o gol no Fortaleza, o cara dando a camisa pra ele do Sampaio Corrêa, cheio de maço de dinheiro na mesa. Poxa, tu tá de brincadeira, cara. Não se faz esse tipo de coisa, entendeu? A rivalidade é importante, mas quando passa por desrespeito, pra espizinhar, pra querer humilhar, a soberba precede a queda. Olha, já que você falou nisso daí, nós vamos agora voltar já, depois do intervalo, nós vamos soltar os bichos. Vamos falar de Leitão e de Leão. A partir de agora, Café com Clever. Apresentação do jornalista Luciano Clever. Jornalismo com inteligência e independência. Café com Clever. Para começar bem o dia, Café com Clever. Na sua companhia. Estamos de volta com Café com Clever, hoje numa edição especial ao lado do senador Eduardo Girão, um dos maiores senadores, uma das maiores vozes da representação cearense no Congresso. Para quem não sabe, assim, o deputado representa o povo cearense.
o senador representa o estado do Ceará. É isso, né? É isso. Então, já que vamos falar, tem um por aí dizendo assim, quem é leão não vota em leitão. E temos hoje, se fala muito da polarização aqui, se fala da polarização dos lulistas contra petistas, mas tem uma outra polarização, né? Que é o vozão contra o leão. Então, eu queria que você contasse a história, como é que você foi para o Fortaleza, quando começou essa paixão para o Fortaleza. E assim, você é considerado, me perdoe chamar de você, tá? Mas tem que ser você, porque se você chamar de outra coisa aqui, eu vou pedir para sair. Então, você, como é que foi essa paixão pelo Leão e como é que foi essa missão de tirar, porque o Fortaleza era espezinhado. Eu lembro que, eu não, mas os amigos, né, os amigos que gostavam do Vozão, ficavam frescando. A Série C, Série C, Série C. E aí o senhor consegue tirar o Fortaleza da Série C. Como é que foi essa história? Nessa hora você acertou. O senhor consegue, foi o senhor. A gente fez um trabalho, né, com muito profissionalismo, dedicação, organização, que é o que eu fiz na minha vida inteira em gestão. E Deus abençoou. Não, mas isso é registrado depois. Como é que foi que chegou? Foi chamado para missão? Vou te contar como é que foi. Vou te contar como é que foi os bastidores disso que pouca gente sabe. Como é que você começou a sofrer pelo Fortaleza? Não, foi desde pequeno. Né? Não, assim, sofrer hoje desde pequeno não. O Fortaleza sempre me deu muita alegria. Já saí chorando do Castelão, do PV, várias vezes, dos estádios aí. Mas desde pequeno, eu era mascote do Fortaleza, né? O meu pai, sempre viajando muito, trabalho. E eu, filho único, né, com a irmã. E o meu amigo era o Fortaleza. O meu amigo de infância era o Fortaleza. Então eu ia pro meu colégio com a camisa do Fortaleza. Era o seu amigo imaginário. Era, exatamente. Pegava o radinho, ficava assistindo todos os programas de rádio. Pegava carona para ir pro estádio. Rapaz, o sonho meu era chegar um final de semana para ir pra Quixadá, no Abelhão, assistir jogo. Arrumava... E eu gostava de soltar... fogos. Então eu era o fogueteiro, eu levava o sol, para aquela coisa já na adolescência. Tinha quantos anos aí? Não, pequeno eu entrava em campo com 5, 6, 7 anos, né? Até os 10. Mas quando eu comecei com 14, 15 a viajar pro interior, eu levava fogos. Olha que loucura, rapaz, é um negócio que não tem noção. E aí a minha alegria era soltar, na hora que o time estava entrando em campo, soltava aquilo, me dava, poxa, eu tô ajudando ali os jogadores a entrar naquela situação, né? E rodei muito. O que é que eu digo pra você? Eu jamais imaginei que um dia, olha as coisas de Deus, né? Que eu poderia servir esse clube, né? Poderia ajudar de alguma forma. E foi interessante, porque a minha esposa, Luciano, é alvinegra, a Márcia. Mas ela é alvinegra de uma maneira tal... Gente boa, viu? Sua colega, foi sua colega. Ela é alvinegra de uma maneira tal que o pai dela, o seu Silva até, que tem uma lojinha lá no centro da cidade, Mascate, ele fecha o comércio dele para, às vezes, assistir treino do Ceará. Olha, vai ir pro treino, né? E como é que deu certo esse negócio? Pois é engraçado, né? Vamos quando tem jogo Fortaleza e Ceará, ela vai para um lado, eu vou para o outro. Clássico rei, né? E assim, eu sempre respeitei o Ceará, é uma instituição que merece todo o respeito, mas dentro de campo é um querendo ganhar do outro. Então foi uma situação interessante, porque quando eu assumi o Fortaleza, numa articulação do Geraldo Luciano, um dos maiores executivos desse país, que é o nosso coordenador da campanha para a prefeitura, o Geraldo disse, o Fortaleza aqui está numa situação difícil, Girão. Eu estava morando, nesse período, em 2017, eu estava morando fora. Estava morando nos Estados Unidos. Num projeto familiar, reuni os filhos do primeiro casamento, os filhos do segundo, ia passar um ano sabático lá. E... olha só que coisa interessante. O Geraldo disse, poxa, o Fortaleza saiu da Copa do Brasil, campeonato cearense, já perdemos. Tava os campeonatos tudinho, Copa do Nordeste. A gente não tem mais campeonato. E tá a folha atrasada. Um caos. A tendência, e depois eu confirmei isso quando eu cheguei com os funcionários, a tendência era ir para a Série D de dado.
Olha só, um clube da grandeza, com a torcida do Fortaleza, centenário. Estava ali na véspera do centenário. Aí eu disse, Geraldo, e o que é que eu posso ajudar? Me diga aí, pô. Eu sempre ajudei o Fortaleza, né? Em momentos chaves, eu ajudava com recurso, com tudo. E aí ele disse, não, eu quero que você venha para a presidência. Eu, rapaz, não tenho, cara, eu estou com um projeto de família aqui, não tem a menor condição. Para os filhos tudo aqui. Eu disse, não, mas é porque ninguém quer, só você pode pacificar isso aqui, eu te ajudo. Aí eu digo, cara, não faço um negócio desse, porque você sabe quanto eu amo, mas eu não posso. Pô. Aí olha só as coisas. Eu cheguei para minha esposa, a Márcia, e disse, Márcia, depois ele me mandou os dados, disse, Márcia, eu fui pegar um não com ela. Eu fui pegar um não para dar pro Geraldo. Porque, pô, disse, Márcia, olha aqui a dívida do Fortaleza, olha a auditoria que o Geraldo mandou aqui. Tudo o que eu consegui ganhar na vida, com muito trabalho, com muita dedicação, líquido, vai embora em 3 meses aqui. Isso contando que as pessoas que ficaram de ajudar vão ajudar. E eu sei que na hora do pega pra capar, a gente tem experiência de vida, o pessoal... E aí? Aí o nãozinho dela eu pegava... Ela olhou pra mim e disse... Eu lembro bem, foi num restaurante que eu fiz... Ela disse... Eu não tenho o direito de tirar o brilho dos seus olhos. Olha só. Se você quiser ir, eu reduzo o padrão. Se tiver que baixar, a gente vai para um apartamentozinho menor e tal. E pode ir que eu sei que isso aí você vai encarar da melhor forma possível. Eu estou para cuidar das crianças. Olha, aqui, uma torcedora do Ceará. Do Ceará, a fanática. E o pai dela, que é mais ainda, foi ajudar, porque eu era o primeiro a chegar no Fortaleza, o último a sair durante 8 meses que eu passei lá, quase. E ele ficou me ajudando. O pai dela, a outra alvinegro, ajudando a cuidar das crianças, enquanto eu estava aqui. Então, foi algo assim muito interessante, foram altos e baixos. Teve um dia que eu quase apanhei no estádio. Eu dando a minha vida, botando o meu dinheiro, raspando tudo, né? E o Fortaleza empata um jogo com o Remo. A gente já não podia mais contratar ninguém, porque já tinha encerrado a CBF, janela tinha fechado, você entende? E aí eu fui salvo. Porque as pessoas... Eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui muito de bastidor. Então eu não estava ali no futebol para fazer jogada política, nada. Meu negócio era zero. E aí eu só tive na imprensa para me apresentar e depois deixei. O Marcelo Paes, que era o meu vice, eu fiz questão que ele fosse meu vice, porque eu conheço o Marcelo há muitos anos. E disse, ó, a partir de agora quem dá entrevista é o Marcelo Paes, eu vou estar trabalhando no Fortaleza, organizando, mas ele é o diretor de futebol e meu vice. Ok. Virou relações públicas. Virou relações. E aí eu passei no meio de uma confusão quando o time empatou no PV com o Remo. E eu não entendi aquilo, porque foi um empate, a gente estava ali em 3º lugar na tabela. Bem. E quando eu vejo as cadeiras voando e batendo, e o jogador nosso ali na saída sendo espancado, cara. E eu passando no meio, o segurança quando me viu, pulou em cima de mim, rapaz, se identificaram, mas pô, o que foi que eu... Cara, os jogadores depois, tudo pedindo para ir embora. E a gente não podia mais contratar, porque tinha fechado a janela. E eu passei a madrugada com o Marcelo. Ele ia na casa de um, eu ia na casa de outro, ligava para um, ligava para outro, para os caras ficarem. Ali a gente fez um pacto. Ó, Fortaleza, o time Fortaleza, vai ser agora uma Fortaleza. Nós vamos agora... Vai fazer jus ao... não vamos... Porque a gente... Segurança aqui vocês vão ter. E eu trabalho nessa área de segurança há 30 anos. Então pode deixar que nós vamos concluir o campeonato, agora confie. Aí foi desistiu, não sei o quê, rapaz, o clima tava... E ali fechou tudo. E com o perdão do Clodoaldo, né, que eu acho que foi a coisa mais emblemática da nossa gestão, né, que o Clodoaldo, o ídolo de 10 anos do Fortaleza, né, estava 10 anos separado do Fortaleza, porque tinha ido para o Ceará, e a torcida não perdoava ele. E na nossa gestão ele se aproxima do clube, a gente faz o perdão do Clodoaldo, ele perdoando o clube, a reconciliação, e o clube perdoando. Rapaz, foi uma coisa linda o que aconteceu, porque ali fechou, tudo que dava errado começou a dar certo, né? E eu acho que o poder do perdão, ninguém tem ideia do que é que significa na vida, seja de empresa, seja de pessoas. E Fortaleza, eu acho que
Foi muito por causa disso. O perdão é uma palavra forte, né? Mas não é mais que forte, tem que ser ação também. Então nós temos Fortaleza, que estava na Série C, veio para a Série A. Fortaleza, capital do Ceará. O senhor acha que tem condição de ser chamado para essa missão e trazer Fortaleza para a Série A? Rapaz, a cidade de Fortaleza, ela está sem divisão. O que a gente está vendo acontecer, o crime organizado tomar de conta. O sistema de saúde completamente falido, com descaso das pessoas. Geração de emprego e renda, as pessoas querendo uma oportunidade, não tem. Nós estamos vivendo um caos muito grande e precisamos de acesso. Nós precisamos, por isso que nós montamos um time, né, um general Teófilo, general 4 estrelas, um homem acima de qualquer suspeito, que foi candidato a governador, né? Na época que eu fui eleito senador, ele foi candidato a governador contra o Camilo e ele denunciava tudo aquilo que está acontecendo, do crime organizado, Porto do Pecém, os esquemas aqui, e tudo está vindo à tona, o que ele dizia em 2018 na campanha. Ele é o nosso coordenador da área de segurança pública, junto com o Coronel Plauto também. Nós temos na área de saúde o grande doutor médico Anastácio Queiroz, que foi um dos melhores secretários de saúde da nossa história, da nossa terra. E temos uma equipe multidisciplinar, né? O doutor Leonardo também, que foi presidente do Sindicato dos Médicos, jovem, dinâmico. Nós temos um time para fazer mudanças estruturais em Fortaleza. E eu não preciso, Luciano. Você sabe disso. A minha vida é resolvida. Graças a Deus, eu não preciso de política como meio de vida. Eu estou na política como missão de vida, como chamado do alto, né? E tenho me dedicado no limite das minhas forças para cumprir o meu dever no Senado Federal, que o povo cearense me confiou. Todas as propostas que eu coloquei, registrei em cartório na época do Senado, na campanha que eu distribuí em sinais aqui, tudo nós estamos cumprindo, né? Assim, eu procuro ter muito, eu levo a sério política, né? E procuro prestar conta de tudo que eu faço nas redes sociais, que é o que sobra para mim. Eu não tenho espaço na mídia, com raríssimas exceções com vocês aqui. Eu não tenho espaço na mídia cearense, né? Mas é aquela velha história, santo de casa não faz milagre. Isso aí a gente sempre. Quando eu ando em Santa Catarina, em São Paulo, onde eu ando, o pessoal me para na rua. Rapaz, eu tô vendo a tua luta lá contra o Alexandre de Moraes, né? Batendo firme, coragem, não sei o quê, aqui em Fortaleza. A mídia não dá espaço. É isso que eu estou dizendo. A sua relevância é nacional. Para alguém chegar a dizer que na paróquia não funciona, que não tem relevância, que não está nas pesquisas. E eu até cheguei a especular, e eu não sei se é isso, né? Primeiro, assim, é a grana que é derramada, que lamentavelmente corrompe a consciência de muitos na mídia e de alguns veículos de comunicação. E a outra, assim, será que não é por causa dessa sua iniciativa que o faz uma celebridade nacional? Porque não é fácil lutar contra um ditador que tem uma toga, né? Não se derruba facilmente. E o senhor está na linha de frente de coleta de assinaturas, dos discursos, das reuniões, das coletivas, e aqui querem calar. Será que não estão com medo do Xandão, ou porque alguém diz não faça isso, vindo dele, que pode ter, ou por covardia mesmo? Não vamos colocar não, senão o Xandão vai achar ruim e a gente pode... Olha, eu posso dizer uma coisa para você, né? Eu não seria leviano em fazer essa colocação. O Alexandre de Moraes é um ditador da toga. Ele é que manda no Brasil hoje pela covardia de pessoas de bem que estão nas instituições. O povo brasileiro está com medo. Você sabe que não apenas o cearense, que é hospitaleiro, que é um povo de superação, o brasileiro também tem isso no sangue, não desiste e tal. Mas o brasileiro está triste. A gente está percebendo. Internacionalmente nós somos conhecidos como samba, como alegria, futebol. Hoje, o brasileiro, ele está triste. As pessoas estão percebendo isso. Você vê que os caras chegaram ao cúmulo de censurar, de banir uma rede social X, que deixou 22 milhões de brasileiros sem acesso.
Olha o que esses caras fazem para o politicagem, porque isso é para se autoblindar, para não ter crítica, porque o X não tem censura nenhuma, não tem algoritmo para... Não pode falar ditadura, não pode falar a palavra vacina, não pode falar... O X é livre. Mais livre é das livre, não tem, é plataformas, mais livre. Então os caras fazem isso, né? O Alexandre de Moraes faz isso na véspera da eleição. Para mim é o medo de que a direita avance, porque quem domina essa rede X que fala a linguagem do povo, são os conservadores, o pessoal da direita. E também para se blindar de crítica. Os poderosos, Pacheco, presidente do Senado, ele, o Alexandre de Moraes, os outros ministros do Supremo, porque eles não fazem nada sozinho. Ele é o ponta de lança, o Alexandre, mas ele tem o respaldo da maioria calada. Então o Brasil está vivendo a maior das crises. E tem uma crise política no Brasil? Tem. Tem uma crise social? Tem. Tem uma crise econômica? Tem. Mas a mãe de todas as crises é a crise moral. E essas pessoas... E eu tenho denunciado isso, não é no Brasil não, viu? Eu tenho ido com o meu recurso, com alguns outros parlamentares, no exterior, lá nos Estados Unidos, na Europa. Mas os Estados Unidos está tendo uma reverberação grande, que nós temos novidades aí, porque nós denunciamos no Congresso americano o que está acontecendo no Brasil, preso político no Brasil, censura. Nós denunciamos, sabe onde? Na OEA. Nós denunciamos no Escritório do Brasil, na ONU. Nós estamos mostrando para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil, que não é democracia mais. Não é. Nós estamos vivendo uma ditadura de verdade no Brasil. E aí, agora, a gente está vendo já a possibilidade, inclusive, dos deputados que nós falamos, né, lá nos Estados Unidos, e senadores, já pediram aí o banimento do Alexandre de Moraes e dos outros ministros do Supremo para entrar nos Estados Unidos. Então, a coisa está avançando também para que, se eles estão desrespeitando acordos internacionais, invadindo empresas americanas, tirar dinheiro da Starlink, que tem a sociedade com o X, mas não é a mesma empresa, é como se você entrasse na Ambev por causa da loja americana, entendeu? Então, esses caras rasgaram a Constituição em pedacinho pequeno, né, com desrespeito aos direitos, à liberdade, que nós temos que denunciar isso. Então, eu não sei se chega ao ponto de Alexandre de Moraes estar falando com o pessoal aqui. Eu não vejo isso. Eu vejo mais receio da turma. Às vezes é aqui. Covardia mesmo. Né? Eu vejo mais o seguinte: a guerra que a gente vive, Luciano, é uma guerra espiritual, tá? Não é uma guerra entre os homens, não. Essa turma aí, cada um quer o seu pedaço e tal, né? O PT e PDT, essa oligarquia, mas a guerra que a gente vive é maior, é espiritual. Aí tem link. Explica para nós o que é, porque o que é essa guerra espiritual? Que cenário é esse na espiritualidade que o Brasil está vivendo? É um cenário de sombra, de treva, onde as pessoas, o medo faz parte dessa sinergia, né? E a destruição de valores, do aborto, né? Das drogas, é o império do cassino, de bingo, que faz as pessoas perderem tudo. Tá aí o que está acontecendo, as apostas esportivas. E olha que eu venho do futebol também, eu fui dirigente. O absurdo os clubes colocarem nas suas camisas patrocínio de Casa Bet, porque ali é um manto, ali as crianças estão vendo. Nós chegamos ao cúmulo de R$100 do Bolsa Família. Olha o que eu vou te falar. Isso aí são dados oficiais. R$100 do Bolsa Família já estão sendo consumidos com a aposta esportiva do brasileiro mais pobre. Nós estamos vendo aí a ponta do iceberg do endividamento em massa que já está gerando muito desemprego, porque as pessoas endividadas começam a não ter produtividade, gera desemprego, perde a esposa, perde a família e chega a um ponto de atentar contra a própria vida. Todo dia você pode pegar, você está vendo, e olha que a imprensa tem um cuidado com isso, mas as pessoas estão perdendo com joguinho de tigrinho, essas coisas aí, e aposta esportiva. Então, o futebol escolheu esse caminho de forma ambiciosa, egoísta, e está perdendo, porque o sócio-torcedor, a primeira coisa que ele vai parar de pagar é a sua mensalidade, porque ele não vai ter dinheiro,
Se ele já está parando de lazer, se ele já está parando até de comprar comida, já está tendo dificuldade de comprar alimentos por causa da aposta, você imagina um clube para ir para jogo. O que é que vai acontecer? A família vai ficar com ojeriza do futebol, vai se afastar dos estádios. E eles estão dando um tiro no pé, não estão percebendo pela ambição do dinheiro. Então, esse é o império do mal. Jogo de azar, aborto, e você sabe que é uma das principais causas minhas, eu até sempre ando aqui com um bebezinho, que isso aqui é muito importante que a gente mostre. Isso aqui é uma criança de 11 semanas de gestação, tem um fígado formado, os rins, né? A diferença dessa criança pra gente é o tempo. E eles ficam loucos quando eu mostro isso. Né? Aquele ministro Silvio Almeida, ex-ministro, que teve uma chuva de denúncia de assédio sexual, eu fui entregar esse bebezinho para ele, logo quando ele assumiu. Negão tarado do Planalto. Né? Você viu, você lembra o que ele fez? Saiu no mundo todo, ele pegou e recusou. Eu não vou receber, você está fazendo aqui um teatro. Eu lembro. Não sei o quê. Você lembra o argumento que ele disse? A minha esposa está grávida. Como é que você... Ele não viu esse bebezinho no ultrassom? Ele não fez ultrassom para ver que é esse tamanho. Esse é o período que é feito o aborto, por isso que eles não gostam. E o ministro, ele faltou ali para você ver como é a ideologia cega esses caras. É por isso que eles acabaram com as escolas cívico-militares. É por isso que eles querem a liberação de maconha. A ideologia é desses caras. O ministro simplesmente chegou e se recusou a receber o símbolo mundial pró-vida. E ele sabe que 80% dos brasileiros, em média, segundo as pesquisas de todos os institutos, é a favor da vida da concepção. Já entendeu. Porque, além do assassinato dessa criança, tem também a saúde da mulher que fica com complicações pro resto da vida, de ordem psicológica, mental, emocional e física. Né? As pesquisas de universidades, a ciência mostra isso. A mulher que faz aborto, em relação à mulher que não pratica, ela tem uma consequência maior. A ter crise de ansiedade, a questão de envolvimento com álcool e drogas e essa pandemia do momento que é o suicídio. Então, o ministro se recusa. Luciano, eu já entreguei isso aqui, esse bebê, desde que eu comecei assim a participar de causas, né? Muito antes da política partidária, que eu jamais planejei. Eu já entreguei para ministro de Supremo. Eu já entreguei para todos os senadores da República, para mais da metade de deputados federais, para vereadores, onde eu chego, nas praças eu entrego isso aqui, porque isso aqui é um símbolo. E o cara não recebe, ele sendo ministro de todo brasileiro. Foi o que aconteceu. Tudo que você planta, você colhe. Ele caiu antes, né? Porque ele plantou uma intolerância muito grande, foi ali, no meu modo de entender, muito discriminou mesmo e caiu no assédio sexual, que é o quê? Que é dignidade humana da mulher. Né? Então, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E eu digo para você, os católicos, evangélicos, espíritas, pessoas de outras religiões que têm orado muito, entendem isso, é que nos mantém de pé nessa guerra que a gente está vivendo. Porque não é fácil você estar dentro de um Senado, de um Congresso, com aquela energia de interesse ali, né? Mas a gente fica firme porque a gente sabe que quem está no comando é Deus. É pesada aquela energia ali, né? Porque eu sempre dizia assim, olha, o mal do Lula não foi o roubo em si, a roubalheira, a corrupção que existiu, mas a questão moral. De dizer, nós somos acostumados a ver o cinema americano em que o bem vence, o mocinho, o vilão está para lá. E nós percebemos assim, que roube, que você vira presidente da República. É como assim, o mal compensa. Aí você se junta assim, não, vamos também dizer que a vida não tem muita importância. Então não tem direito à vida. Então, a droga, então você pode fumar, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa frase, que está numa música muito boa do Raul Seixas, na verdade, é o cara se contrapondo à Bíblia. Né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É como se assim, aqui é a lei do diabo. A lei de Deus tem os regramentos, tem as defesas, né, espirituais,
pessoais e coletivas. Já o do outro lado, não. Tudo é permitido. Então, é permitido matar, é permitido fumar, é permitido drogar. E acho que isso vem... Eu que estou chegando a essa conclusão, com as suas palavras, a erosão de todo o arcabouço judaico-cristão, nosso, brasileiro, principalmente, para deixar uma terra arrasada, para o mal prosperar. Por quê? Porque a base de uma sociedade saudável E é a família. Esqueci a família. É a família. Então tudo isso destrói a família, o aborto, a droga, o jogo de azar. Então essa é a estratégia do mal. Por isso que é uma guerra espiritual muito grande. E essa turma, reconhecendo que tem gente boa em todo lugar, né? A gente não pode... tem gente bem intencionada em todo lugar. Mas essa turma que está do PT, por exemplo, do PSOL, eles defendem esse tipo de coisa, né? Isso é claro que é uma defesa. Eles fazem uma defesa ardorosa, né? Então, a gente precisa estar atento com relação a isso e que a verdade venha à tona. Mas como é que foi isso? Eu me lembro porque eu estava lá, eu estava com a Maria Luísa, né? Então, nessa época, o que a esquerda defendia? Os pobres, né? Defendia a liberdade de expressão. Democracia. Democracia, o direito de todos. Agora não, cala o cara. Cala quem pensa diferente. Que ponto Defende a censura. Você vê que o autoritarismo judiciário é gritante. E assim, quando o Lula estava na cadeia, o STF era uma porcaria. Agora o STF, a impressão que me dá é que foi aliado, coligado nas eleições e hoje é um aliado. E você vê assim, não é só Alexandre de Moraes, você vê o Flávio Dino. Eu dizia assim, o Flávio Dino é o líder do governo no STF. E aí eu vejo o Flávio Dino chega e diz, obrigando o Lula a fazer as coisas. Eu digo, como é que é? Tá querendo aparecer? Porque não pode. Isso é ação de executivo. Isso. Depois você vê o que era. É um teatro. Ele faz tudo, obriga a contratar brigadista, obriga a ter mais ações. Aí no fim ele diz assim, e tá aqui, eu vou deixar você pegar dinheiro, que é para livrar o Lula das pedaladas. Isso. Agora você captou. Caiu a máscara. Né? Caiu a máscara. Está tudo muito claro, as máscaras estão caindo. Né? Quando a gente percebe o que está acontecendo no Brasil, a gente tem que ter muita resiliência, muita persistência, não pode desistir. Né? Porque o que eles querem é que a gente joga a toalha, é que a gente acha que não tem jeito. Sabe, hoje eu estava ali na feira do Álvaro Wayne e um senhor falou comigo, a gente percebe, né? Entregando o panfleto, olhando, olha, eu sou candidato a prefeito, Eduardo Girão, tal, posso lhe cumprimentar, e a pessoa... Aí a gente percebe no olhar a desesperança de muitos, né? De muitos. Tem muita gente que ainda mantém essa chama acesa, mas aí eu notei, disse o senhor... Ele falou assim pra mim, não, eu não vou votar. Ele deu a dica, não vou votar não voto mais não. Novo, né? Eu disse... Desesperançado. Aí eu disse, o senhor acha que todo político é igual, né? Não, pode falar, eu entendo isso, porque é muito exemplo ruim. Aí ele disse, mas eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eles querem que o senhor pense exatamente isso. Porque para eles é ótimo, que eles continuam. Então, esses escândalos, tem muita gente desonesta. Tem muita gente que chega com boa intenção na política e é cooptada. Rapaz, a porta é larga. Um senador, por exemplo, tem direito a carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício para toda a vida, com a família dele, nos melhores hospitais, não é do Brasil não, do mundo o Senado paga. Rapaz, cara, por isso que o Virgílio Távora dizia que o Senado era melhor do que o céu. Aí todo mundo, mas como assim melhor do que o céu, pô? Porque você não precisa morrer para chegar lá. Né? Chegar lá. Então, você pode contratar 51 assessores. Você tem verba de gabinete de 140 mil para você contratar quem quiser. Cheio de... Rapaz, eu quando cheguei, antes de assumir, fui eleito aqui, disse, caráter irrevogável, renuncio a tudo isso. Né? E senão não teria condição de olhar nos olhos. Então esse senhor, eu tirei um tempo hoje. É uma feira, tu sabe como é que é, né? Você vai passando e tal, mas eu tirei assim uns 10 minutos para conversar com ele. Fiquei conversando, o pessoal passou, fiquei conversando. E aí ele disse, rapaz, é mesmo, porque como é que a gente vai trocar? A gente só tem o voto. Eu disse, pois não deixe de votar, vote, troque. Não precisa nem só votar em mim, não.
Vote, pesquise a história, ficha dos caras e tudo. E vote num que você sente firmeza. Hoje em dia a verdade tá muito na cara, né? Eu acho que tá tudo... As entranhas podres estão para fora, pra você ver. Quando é que você achava? E eu também confesso para você, lá atrás, na época da Maria Luísa, eu lhe disse aqui o sentimento que eu tive da vitória da Maria Luísa. Eu vibrei ali, com criança. Foi 85, né? 85. 85, eu tinha 70, eu sou de 72, eu tinha 13 anos, né? Indo para adolescente, 13 anos eu tinha nesse período, né? Eu me emocionei. E o PT, cara, era isso, era democracia. O processo interno era democrático. Era bonito. É bonito. Entendeu? Discussão de todas as correntes, brigas. Todas as correntes. Aí aceita hoje, cara, como é que pode uma pessoa que tem um neurônio aqui, outra aqui, aceitar um descondenado, cara? Tem um descondenado na presidência que só quer se vingar de quem pensa diferente, de quem critica. Entendeu? Mas o pior que eu acho, assim, em Fortaleza, o PT... Assim, o PT com o Lula era uma constelação de estrelas brilhantes. Decaíram. São hoje estrelas decadentes. Né? Quanta gente no Congresso do PT... Quanta hoje, gente? Marta Suplicy, o marido da Suplicy, os dois gaúchos lá, o de Minas Gerais, em todo canto era um brilho. Era Era contagiante. Parece que mataram todos. Mas quando você pega o líder deles, vamos dizer aqui, vamos falar, a gente tem que colocar o ponta de lança, o presidente do Brasil. Você gosta ou não, é o Lula. Você tem um cara que foi condenado em 3 instâncias, dezenas de juízes. O nome dele é citado mais de 100 vezes em delações premiadas de gente que pegou 500 milhões de reais, que agora, daqui a pouco, a gente vai ter que devolver o dinheiro roubado. Já estamos devolvendo. Que o cara... Sim, as delações estão sendo canceladas. Aí você pega o Camilo Santana. Desculpa aqui pegar o microfone. O cara pegar um megafone e ir lá para a sede da Polícia Federal no dia de trabalho. Num dia de trabalho aqui, ele como governador. Eu denunciei isso. Aí o cara pegar um megafone para pedir Lula livre. Para com isso, tem vergonha, cara. Senador, aceita um segundo depois, que o tempo já se acabou e eu tinha tanta coisa ainda para conversar. Por exemplo, falando de PT das estrelas que eu queria trazer, deixa para a próxima pergunta, né? Como é que o PT, raiz, cheio dessas lutas... Aí aceita um candidato que nunca participou dessas lutas, de repente cai de paraquedas, mata toda essa discussão que o PT sempre teve. A grandiosidade do PT como partido, talvez seja o partido orgânico mais bem estruturado do Brasil, é o PT. Concebido. Né? E aí de repente sai, mata todo mundo e aceita aqui o Leitão. Mas, porque acabei esquecendo uma figura do Paulo Linhares, né? Que ele disse, eu não esqueci, mas ele escreveu no jornal O Povo, né? Grande Paulo Linhares, admiro muito. Ele disse, olha, porque o Leitão tem aquela cara de bebê chorão e tá com aquela carinha com ele, puxa, o vozão perdeu mais uma. Achei isso engraçado. Terminamos, então. Agradeço e eu quero fazer uma segunda parte desse podcast, porque tem muitas coisas aqui da agenda. A conversa foi boa, a gente saiu, então arranja um tempo para nós aí, já que você arranjo difícil, com muita honra, nós temos que sequenciar isso, né? Porque é uma oportunidade ímpar para mim, cara. Você tá me dando voz. Pois é, porque o que me dando voz. O que eu achei, outra coisa que eu ia falar, parece que eles não querem simplesmente fazer o debate e dizer, não vote na ideia dele. Eles querem que o povo nem saiba que eu sou candidato. É esse. Por isso que eu tô correndo quanto tempo. Você parece que é um terrorista, só pode. Pode, né? Só pode. Mas está aqui o nosso espaço. Muito obrigado. Vamos voltar às suas palavras finais. Olha, minha palavra final é de agradecimento, Luciano, aqui no Café com Clever. Café bom, viu? Sobre todos os aspectos. Agradecer aqui a estrutura desse estúdio, muito bom. E dizer que tempos melhores virão, dias melhores estão aí para aportar, mas a gente precisa estar juntos, precisa estar atento, observar os sinais que estão nos mostrando, os alertas que estão nos mostrando. É como você falou agora, que no próximo convite eu venho, é o recém-convertido. Né? O Evandro Leitão é um recém-convertido, um estranho que chega no ninho, tá tudo confuso, é muita incoerência. E política é coerência, integridade e coragem. E isso a gente não está vendo nessa turma que está no poder aí, não. Gente, eu faço um convite final aqui.
Deixa uns comentários no nosso canal, aqui no YouTube, e onde você ouvir esse programa. Vocês devem que eu devo continuar fazendo esses podcasts uma vez por semana. Deixa um comentário o que é que achou do senador Girão, das ideias dele. Ajuda a gente aí, tá bom? Até o próximo. Até mais. Obrigado. Obrigado, querido.